Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intensamente. Estamos aqui para mais um vídeo e nessa semana a gente vai falar mais um pouquinho sobre luto. O que é possível falar sobre esse processo que é tão diferente para cada pessoa? Vem comigo, vamos tentar entender. Primeiramente, eu quero colocar todo o meu respeito a você que está passando por essa dor, que é uma dor que ninguém consegue saber que tamanho ela tem. É uma dor que é só sua e que eu sei que por mais que você tente explicar, e você também sabe disso, é muito difícil para as outras pessoas poderem entender e compreender o tamanho que isso tem. Às vezes no luto, muitas vezes no luto, as pessoas não se sentem compreendidas pelo outro. Então eu imagino como deve estar sendo para você difícil estar lidando com essa incompreensão que vem do outro muitas vezes para uma dor que é tão grande e que é só sua. Cada dor é única, porque cada relação é única. Cada vínculo é único, cada pessoa que conhece outra pessoa constrói uma coisa que entre elas duas é única no mundo. Cada morte vai deixar uma dor diferente e cada luto vai ser diferente do outro luto. Se você passou por uma dor muito grande e outra pessoa, um amigo seu, passa também por uma dor muito grande, você não sabe qual é o tamanho da dor dela, você sabe o tamanho da sua dor. O luto acaba sendo como uma montanha-russa. Assim que acontece a perda, a gente tem muito medo de como vai ser daqui pra frente. Como vai ficar a minha vida sem essa pessoa? Então é muito comum sentimentos de tristeza, de solidão profunda, muitas vezes até um pouquinho de raiva. Como é que essa pessoa foi embora e me abandonou? Como é que Deus me tirou essa pessoa e me deixou aqui sozinho? Muitas pessoas mudam de religião, desacreditam da própria fé, brigam com Deus e não há nenhum problema em isso acontecer. Eu acho que Deus perdoa, né? Deus não é amor? Então ele entende que nesse momento é um momento de muita tristeza, é um momento de raiva, é um momento de descontrole. Diante da morte, a gente se vê sem controle da vida. E isso é muito doloroso. No início do processo, a gente não imagina como é um grande desconhecido. E enfrentar esse desconhecido, muitas vezes é difícil quando você não consegue falar disso com as pessoas. E é algo muito frequente da gente escutar de pessoas enlutadas que o outro não consegue conversar comigo sobre isso. Parece que a minha dor impressiona as pessoas. E é muito importante a gente tentar ter esse espaço para poder falar dessa dor. Então, se você conhece algum enlutado, experimenta trazer esse assunto com ele. Se te vier de falar, fala. Muitas vezes a pessoa que acabou de perder alguém quer falar sobre isso, quer falar sobre a história e se sente muito sozinha quando ela chega num lugar e as pessoas simplesmente negligenciam que aquele fato aconteceu e agem como se nada tivesse acontecido. Aconteceu sim, aconteceu algo muito importante e a pessoa que está sofrendo muitas vezes tem urgência de falar disso, mas também pode acontecer de ela não querer falar. Como eu falei, cada luto é único, cada relação é única. Então estar perto desse luto é diferente para cada pessoa. O luto é um processo de altos e baixos e passear do alto para o baixo muitas vezes é rápido como uma montanha-russa. No momento você está conectado com a vida. Passou algum tempo, que não precisa ser muito, isso depende de cada pessoa, e você já consegue se conectar com a vida de alguma forma. Você já consegue ir, por exemplo, em alguma comemoração. E aí você tá lá no momento que você pode estar até se divertindo e pode te vir algum sentimento de culpa, de tristeza, alguma música toca que lembrou a pessoa que morreu e isso te leva pro baixo na mesma hora. Isso é normal de acontecer no processo de luto. É normal acontecer até de sentir culpa por estar feliz. Muitas pessoas se sentem felizes depois que acontece por alguma razão ou outra da vida. A vida tem momentos felizes e tristes. Se sentem felizes e se sentem culpadas porque eu não poderia estar feliz, porque eu estou enlutada.
e as pessoas têm medo do julgamento do outro. Então são sentimentos que permeiam o processo de luto e é importante você saber que você não está sozinho nesses sentimentos. É saudável que no processo de luto exista um movimento, exista uma pulsação entre estou muito triste pela perda da pessoa que faleceu, que eu amava muito, que era muito importante para mim, e estou feliz porque a minha vida tem momentos também que são de felicidade. E estou me reconstruindo, estou olhando para a minha vida. É saudável essa pulsação entre olhar para a morte e olhar para a vida, olhar para os dois lados. É comum que nos momentos iniciais você acabe passando mais tempo olhando para a perda, olhando mais tempo para a morte, mas aos poucos você vai fazendo esse pulsar, esse balanço entre vida e morte, e cada vez mais você tende a estar na vida, mas voltando à morte em momentos chave, em momentos que podem ser previstos de datas comemorativas ou em momentos aleatórios do dia a dia, em que alguma coisa vai te fazer lembrar a pessoa que estava ali com você constantemente todos os dias. É importante a gente saber que nenhuma relação se perde. Essa pessoa está dentro de você. Você tem essa imagem da pessoa, você conhece ela, então você imagina o que ela estaria pensando, o que ela falaria. Se você queria a opinião dela para alguma coisa e você pensa dentro de você, o que será que fulano diria? Você consegue trazer a resposta, porque ela está dentro de você. Essa pessoa vai, mas ela deixa um pouquinho em você. Então você não perdeu ela de jeito nenhum. E aí uma pergunta que é comum a gente escutar é: em quanto tempo é normal superar o luto? Tem algumas coisas nessa pergunta que a gente precisa prestar atenção. Primeiro que o tempo é para cada pessoa. Não existe uma forma de você dizer, de quantificar o valor dessa relação para alguém. Em quanto tempo você vai se desfazer de uma relação que você tinha, sei lá, por 50 anos na vida? Se por 50 anos aquela pessoa teve do seu lado todos os dias, muitas vezes por uma vida inteira você teve essa pessoa do seu lado. Aprender a viver sem ela é um trabalho que leva um tempo, que ninguém pode dizer quanto tempo é. Outro problema nessa pergunta é a palavra superação. Será que existe isso de superar um luto? Superar é uma palavra que dá a ideia de que você superou alguma coisa e deixou essa coisa para trás. Como é que é possível superar a existência de alguém e deixar isso para trás? A gente não deixa uma relação para trás, a gente leva ela com a gente. Eu gosto muito mais, para falar de luto, da palavra incorporar. Você coloca isso no corpo, você traz isso para sua forma de viver. Você vai voltar a ficar bem, vai voltar a ficar feliz, mas é um bem diferente de como você era antes de perder essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa fez parte da construção da sua identidade, de quem você é. Você é com ela, você é por causa dela. Não existe superação nesse caso. Existe sim aprender a ter uma vida prazerosa, feliz, cheia de momentos alegres e de conexão com a vida. Mas superar, deixar para trás, é uma ideia que eu acho que nenhum enlutado gostaria de receber, né? Que nenhum enlutado concorda. Então leva essa reflexão com você. É saudável no luto você lembrar da perda e lembrar da vida. Lembrar da perda e lembrar da vida. Passar alguns dias na vida e alguns dias na perda. Isso é normal, isso acontece. O importante é pulsar. Se você sente que você tá o tempo todo na perda e não consegue olhar para nada da vida, pode ser que seja importante encontrar uma ajuda. Um psicólogo vai te ajudar a facilitar esse movimento de uma coisa para outra. E do mesmo jeito, se você tá só na vida, o tempo todo olhando para a vida, em seguir a vida e nunca se permitindo sentir e passar pela dor da perda, pode ser que esse luto em algum momento mais pra frente chegue. Pode ser que esse luto em algum momento caia a ficha, né? E você comece a experimentar esses sentimentos da perda em algum momento no futuro, né? É possível que isso aconteça anos depois. É possível que isso entre no corpo como alguma doença e o seu corpo acabe agindo de alguma forma que você às vezes nem vai fazer a relação com o luto, mas a resposta pode estar lá, né? Nesse pulsar que não pôde acontecer. Essa foi a mensagem de hoje. Se ela foi importante para você,
Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que também podem estar precisando ouvir isso, tá certo? Até quinta-feira!